programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre hérnia de disco, tema muito interessante que tem gerado muitas dúvidas aos pacientes que têm esse diagnóstico. Para conversar sobre o assunto, eu estou recebendo os dois ortopedistas, Dr. Romilton Crozeta da Cunha e Dr. Martins Bach Neto. Nós já conversamos sobre o que é a causa, os tipos de cirurgia, né? E agora, Dr. Romilton, em relação à hérnia de disco e o bico de papagaio, é a mesma coisa? São diagnósticos diferentes para quem está em casa poder entender? Então, são coisas distintas e que muitas vezes estão na mesma doença. A gente encontra, né? Você encontra paciente com uma hérnia de disco e junto ele tem um osteófito, que é o bico de papagaio, né? O bico de papagaio, conhecido popularmente, é uma reação óssea, uma neoformação óssea, numa tentativa do organismo de estabilizar a coluna. Ele vai aumentando a base dos corpos vertebrais, ampliando a base, tentando estabilizar essa coluna que com o envelhecimento, com frouxidão ligamentar, ela vai perdendo essa estabilidade. Em alguns casos eles são bastante exuberantes, formam parece um bico de arara, assim, né? Aquele muito grande no raio-x. Na verdade, ele não dói, não é ele que dói, ele é um sinal de que o disco está com degeneração, a coluna está um pouco instável, que é o que causa a dor, e o bico de papagaio, na verdade, o osteófito, é uma reação do organismo tentando cicatrizar, entre aspas, aquelas lesões que causam a dor. E por isso que é comum você ter um paciente com hérnia e junto ter osteófitos na coluna, né, os bicos de papagaio, porque o caminho natural dessas degenerações, dessa discopatia degenerativa, acabar em algum momento herniando um disco pela doença, né? E juntos nós vamos ter, mas não tem nada a ver não é que não tem nada a ver uma coisa com a outra. São totalmente diferentes, mas elas estão próximas uma das outras nessas doenças degenerativas da coluna lombar. Doutor Martins, em relação à paralisia, que é uma dúvida, né? É um mito, é verdade que um paciente quando opera, né, a cervical ou a hérnia, tem chances de ter essa paralisia? Não, isso daí não é um mito. Na verdade, a hérnia, dependendo então da localização, ela pode ser tanto cervical, como você comentou, né, estando no pescoço, ou pode ser na região lombar, né? Então, uma hérnia lombar ou uma hérnia cervical. E nesses dois lugares, a própria hérnia está ocasionando uma paralisia motora. Ou seja, por quê? Porque da coluna sai a inervação que vai do pescoço para os membros superiores, da parte lombar que vai para os membros inferiores, e essa inervação é responsável pela força, ou seja, pela motricidade dos membros. E se uma hérnia, dependendo do volume dela, do tamanho dela, está pressionando consideravelmente o nervo, então ela pode cursar com uma paralisia, entendeu? Ou seja, a pessoa pode ou não conseguir mexer a perna, ou não conseguir mexer o braço, ou seja, então isso daí, propriamente devido à hérnia, devido à patologia, então pode causar sim uma paralisia. E isso sim é uma das poucas indicações absolutas que nós temos na cirurgia de hérnia de disco, que é indicativo de cirurgia, entendeu? Ou seja, então aqueles pacientes que cursam com uma hérnia, que estão com uma paralisia motora, é imperativo a cirurgia, porque, ou seja, só removendo o disco herniado que o paciente tem a chance de essa motricidade voltar. Não quer dizer que ela vai voltar, ou seja, ela tem grande chance de voltar. Ou seja, então, não foi propriamente a cirurgia que causou a paralisia. Muitas vezes o paciente já estava com a paralisia, entendeu? A cirurgia não teve o resultado esperado, entendeu? Mas a paralisia se deve, assim, ao fato da herniação anterior. Mas um procedimento cirúrgico, às vezes de forma inadequada, às vezes pode causar sim também uma paralisia. Às vezes de forma inadequada ou às vezes de algum problema inerente ao paciente tem esse risco que é pequeno de causar assim, uma paralisia. Não é uma coisa assim comum de se ver, entendeu? Ou seja, existe, não é comum de acontecer e geralmente a paralisia, então, o paciente já apresenta no quadro clínico inicial essa paralisia.
Eu quero deixar esse espaço aberto para vocês divulgarem onde vocês atendem, né? Caso tenha algum telespectador que esteja nos assistindo que tem esse diagnóstico de hérnia de disco ou tem sofrido de dores, né? Que vocês possam divulgar onde é que vocês atendem, telefone para contato. Então, nós temos consultório na Hortimagem, na rua Padre Bernardo Freuser, aqui no centro do Barão, perto do hospital, Nossa Senhora da Conceição. E o telefone é 36 31 1400 para agendar as consultas. Para agendar a consulta. Eu quero agradecer, né, a presença de vocês. Sei que vocês têm um dia muito corrido, né, têm atendido bastante pessoas. Então eu agradeço por deixar disponível esse tempo, né, para poder ajudar as pessoas que estão em casa nos assistindo e que têm dúvidas em relação a esse assunto. Muito obrigada. De nada. Obrigado. Nós também agradecemos o convite. Sempre é muito bom a gente poder ajudar a população, esclarecendo dúvidas, porque as pessoas às vezes têm muitos mitos, né, em cima de cirurgias e de doenças da coluna, e às vezes um pequeno período, um pequeno tempo desse a gente consegue tirar a dúvida de muitos. E até às vezes tem dúvidas, vai consultar com vocês, mas às vezes esquece tudo que queria perguntar, né? Isso é muito comum. Com certeza. Eu geralmente indico que vá anotando quando surgem dúvidas e aí quando for consultar já leve tudo anotadinho para não ter risco de esquecer. Está joia. O programa Estação Saúde de hoje ele termina aqui, mas você pode sugerir temas, né? Esse tema hérnia de disco foi uma das sugestões de um dos nossos telespectadores através do e-mail estaçãosaude.unisultv@gmail.com. Sempre em nome da loja Quer Que Embrulhe. Agora o inverno chegou, tem muito look legal e diferenciado. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.